Meu nome é Alcedir Luiz Sinclair. Nesse vídeo vou apresentar um pouco sobre o projeto de extensão voltado à agricultura familiar que estamos desenvolvendo aqui na instituição. Para quem não me conhece, então, eu sou professor que atua aqui no eixo de controle de processos industriais, principalmente no curso técnico em mecatrônica integrado ao ensino médio e no curso superior de tecnologia em mecatrônica industrial. Tenho formação em técnico-eletrônica, sou tecnólogo em processos gerenciais, sou engenheiro eletricista, licenciado em matemática, mestre em modelagem matemática, doutor em modelagem matemática computacional e tenho uma especialização em ciência de dados e inteligência artificial. Quando nós iniciamos com a conversa sobre qual tema abordar, voltado à agricultura familiar, surgiu como uma das opções o estudo, então, voltado à criação de abelhas, à apicultura, devido à elevada importância que se tem desse tema, onde existem trabalhos indicando a importância da polinização realizada pelas abelhas no cultivo de frutas, assim como diversas outras culturas agrícolas, como soja, milho, trigo e canola. Então, onde se observa um grande ganho de produção quando se tem a participação então das abelhas aí no processo. Também existe uma elevada importância desse tema no sentido de preservação então da biodiversidade. Então, diversas plantas dependem das abelhas aí para que ocorra a polinização, né? Então, se mantém nesse processo, bem como também os impactos econômicos no sentido da produção de itens aí como mel, cera, própolis, enfim, outros produtos aí derivados desse processo. Então, em função disso, optou-se por desenvolver o trabalho em cima desse tema. Existem diversos países, diversos grupos aí que desenvolvem pesquisas em cima da apicultura e a importância então dela nesse sentido. Depois eu deixo os links para os alunos pesquisarem um pouco mais sobre outros trabalhos que são desenvolvidos em outros locais, onde tem se investigado diversos fatores, como por exemplo a importância de parâmetros no processo aí nas colmeias, como o controle de temperatura, umidade, luminosidade. Então, como que isso afeta a vida do enxame e também a produção de mel. Então, desde como que o controle desses parâmetros pode nos auxiliar a garantir a manutenção da colmeia, bem como a produtividade e a qualidade do mel desenvolvido nesse processo. Hoje no mercado existem produtos como caixas de abelhas aí automatizadas que possuem sistemas de monitoramento, e essas caixas permitem então tanto para os produtores ter esse acompanhamento de temperatura, umidade, enfim, contagem de abelhas, diversas automações. Porém, o custo desses itens aí é relativamente elevado. Por exemplo, nesse link que tem apresentado no slide, aí mostra o custo de uma caixa dessa chegando no Brasil acima de R$5.000. Então, a partir daí surgiu a ideia de nós buscarmos desenvolver algo com um menor custo, em que fosse possível, tanto para produtores aqui na nossa região, ter esse acompanhamento, como também para o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa nas instituições aqui da região que estão atuando neste sentido. É importante destacar que nós, como docentes, como professores que atuamos no curso técnico, nos cursos técnico e tecnólogo em mecatrônica, a nossa intenção não é desenvolver o estudo especificamente em cima da produção de mel, ou fornecer as ferramentas para que aqueles que desejam seguir aí com projetos de pesquisa voltados à apicultura tenham condições de medir esses parâmetros e controlar. Então, dentro do curso, o que nós buscamos desenvolver, trabalhar com os alunos, são propostas aonde eles possam aplicar conhecimentos, por exemplo, lá de programação de microcontroladores, onde nós ensinamos eles, então, a desenvolver a programação de microcontroladores. Ensinamos os alunos dentro dessa proposta, é algo interessante que a gente consegue envolver com eles o uso de diversos sensores, onde eles vão utilizar lá células de carga para pesar, para obter o peso de uma caixa,
sensores de umidade e temperatura, bem como shields de rede LoRa para fazer o envio dessas informações a longa distância. Eles implementam também, então, diagramas elétricos utilizando programas lá como Fritzing, SolidWorks, vão trabalhar com Arduino IDE para fazer programação de microcontroladores, vão trabalhar com Python e o VS Code para fazer o desenvolvimento das interfaces gráficas. Então, a ideia é mostrar para eles como desenvolver uma IHM, onde eles vão obter todas essas informações, coletar essas informações de temperatura, umidade, enfim, das caixas e exibir na tela. E exibir essas informações na tela, então, desenvolvendo esse projeto voltado à agricultura familiar. Que a gente possa, a nossa intenção, então, é permitir que os alunos desenvolvam as ferramentas para que se possa monitorar aqueles parâmetros de temperatura, umidade, luminosidade, enfim, lá no processo, e obter isso em uma sala de controle, enfim, a partir daí, desenvolver-se, então, os demais estudos com relação a esse tema. Bom, nesse vídeo é ilustrado, então, um protótipo inicial que foi construído para realizar essa automação, onde nós temos, nesse exemplo aqui, 3 caixas, que a ideia é que elas sejam montadas, então, conectadas junto às caixas de abelha, e uma unidade, que seria a unidade central, que vai conversar com cada um desses 3 módulos para fazer a aquisição das informações aqui de peso, temperatura, umidade, enfim, luminosidade, e apresentar, então, enviar essas informações via serial para um computador e exibir na tela, então, essas informações. Aqui, então, nós temos as 3 unidades, onde ficaria uma em cada caixa. A unidade central vai estar enviando essas informações via serial para uma interface gráfica desenvolvida em Python com o VS Code. Aqui na tela nós configuramos que é uma mensagem inicial, então exibe-se a informação na tela. Tem a opção aqui então para nós conectarmos com o Arduino, então onde nós vamos atualizar a lista de Arduinos disponíveis, vamos selecionar em que porta que está conectado, fazer a conexão. A partir do momento que conectou, o software vai começar a buscar as unidades e vai mostrar então se tem alguma conectada. Só nesse exemplo aqui, em um primeiro momento, nós temos o software foi desenvolvido aqui então para ilustrar, para representar 6 caixas. Nós tínhamos 3 conectadas, então, para ilustrar num primeiro momento, né? Por uma questão de custo, né? Mostrando que 3 funcionam, 6 ou quantas for necessário. É só ir replicando aqui, aumentando o tamanho da tela e replicando nas demais. Então, num primeiro momento, 6 caixas estão desconectadas. Nesse vídeo aqui, então, no momento anterior, aqui a gente faz a conexão de uma alimentação da primeira caixa. Nesse exemplo, então, sendo ilustrada uma conexão sendo feita via bateria. E a partir daí a gente aguarda, então, que as informações sejam enviadas via serial. Enquanto não ocorre a conexão, ele fica mostrando que está aguardando a conexão. E tem o cursor aqui mostrando então que está aguardando a conexão. Após encerrar então o ciclo de leitura, quando realizou a primeira conexão, bom, agora já temos a caixa 1 aqui exibindo então as informações de temperatura, umidade, peso. Essas caixas, na sequência eu mostro em um outro momento aqui, elas têm o sensor de temperatura e umidade incluso nela. E o peso nós estamos simulando aqui no primeiro momento, ainda não está implementado o sensor de carga, então simulando via um potenciômetro a informação do peso. Então, só para ilustrar nesse processo, aqui na sequência nós vamos realizar a energização aqui do segundo módulo, da segunda caixa. Então vamos aguardar a conexão também. No primeiro momento não está conectado, ele está ilustrando aqui, não está fazendo a leitura das informações. Assim que se conectar, ele vai ilustrar aqui então também as informações aqui de temperatura, luminosidade, temperatura, umidade, peso e luminosidade no ambiente que está sendo feita a leitura lá nos sensores. Então, ao término da leitura, a barra de progresso que mostra quando ocorre a finalização, o segundo é conectado, o segundo realizou a leitura, agora conectamos o terceiro, e assim que ele finaliza o processo de leitura também, ele exibe aqui a informação do terceiro. Então, temos informações de temperatura, umidade, peso e luminosidade de cada um dos módulos. Bom, nessa primeira proposta, nós inserimos aqui ainda algumas configurações que seriam feitas, onde o usuário poderia configurar a tara, então, para ver a questão do peso, para ele especificar, vamos supor que colocou a caixa lá
qual seria o peso da caixa no primeiro momento e depois monitorar, então, quanto que realmente tem, qual foi o peso que realmente acrescentou aí após a inserção aí da colmeia. E também ele poderia especificar um peso máximo, que quando chegou em um determinado valor de peso aí, seja enviado um alarme. Aqui nós utilizamos no primeiro momento então o potenciômetro para simular essa variação de carga. Só complementando aqui então, bom, nesse exemplo aqui ajustamos o potenciômetro para exceder o limite de carga, então ele mostrou aqui que o peso da caixa excedeu o valor configurado. Então só para exemplificar aqui então, só para ilustrar, nesses módulos aqui nós colocamos aqui no primeiro momento o sensor de temperatura e umidade aqui na lateral, e a informação do peso nós estamos ajustando pelo potenciômetro, então ainda está pendente de incrementar aqui nesse projeto o sensor de carga. Bom, na proposta, então, a ideia é que os alunos desenvolvam tanto a programação dos microcontroladores lá do Arduino, aprendam a fazer do Arduino, ou se estiverem utilizando aí um STM32, um ESP32, seja lá o que for, microcontrolador. Então, façam a programação do microcontrolador, aprendam a fazer, editar o programa, fazer as conexões elétricas. Então, ensinamos também a utilizar softwares como, por exemplo, o Fritzing para fazer o diagrama, então, para ao final do projeto eles mostrar como foi feita a conexão. E também, na proposta do projeto, então, nós solicitamos que os alunos utilizassem em algum momento, aí, por exemplo, software como SolidWorks para fazer o desenho de alguma peça no projeto deles. Aí. Nesse caso, foi feito o desenho das caixas para suporte dos microcontroladores, então tem a parte para fixação no trilho DIN, a fixação do shield de rede LoRa, do microcontrolador e do conector TB9, bem como aqui do local para identificação então da caixa. A partir desse projeto, então, eles podem salvar em arquivo STL e realizar a impressão 3D. O projeto no estágio atual, então, vai estar sendo compartilhado com os alunos participantes. Então, dentro do arquivo da pasta que vai estar sendo compartilhado lá, tem duas pastas com o programa dos microcontroladores. Então, em uma delas tem o programa que vai ser implementado nas unidades que ficam localizadas nas caixas. Então, as unidades que vão estar monitorando os sensores e enviando a informação para a unidade central. O programa que está sendo implementado na unidade central, então, que recebe as informações dos demais e envia via serial para o computador para fazer a exibição. Tem então também o diagrama que foi implementado no Fritzing, uma pasta com os arquivos que são necessários para a biblioteca, para a utilização do shield de rede LoRa, e um arquivo de observações então, que tem a orientação de como fazer a importação desses arquivos para o Arduino IDE. Dentro dessa pasta aqui temos ainda então mais uma onde tem outra pasta com os arquivos com os desenhos do SolidWorks, da caixa em PLA, o projeto com o Fritzing, o desenho, e o software como ele está implementado lá no VS Code, então para que os alunos possam carregar e fazer a edição dele. Esse então é o estágio, a situação atual do projeto. Temos ainda algumas propostas que nós gostaríamos de desenvolver, que seria de dar sequência nos estudos aí ao longo desse ano, avaliando a possibilidade de integrar um sistema com um mini painel solar para fazer a alimentação, então ver qual modelo de placa ser implementado, qual o controlador de carga para as baterias, qual o tipo de bateria, fazer uma análise de quais os melhores sensores para se utilizar para esse processo e talvez evoluir essa proposta de uma aplicação com o Tinkercad, com o Tkinter, que estamos implementando agora, para uma implementação Django para que se tenha essas informações disponíveis online e mudar essa proposta para o Django com o ES32. De momento, então, a situação atual é essa, estamos ainda trabalhando, ainda desenvolvendo. Agradeço pela atenção e deixo o meu contato para quem tiver alguma dúvida ou gostaria de ter algum comentário ou observação com relação a essa proposta.